Olá, caros alunos, retomando aqui a nossa demonstração, né? No vídeo passado, nós mostramos o porquê que a fórmula que nos dá a distância de um ponto da origem a uma reta R de equação AX, equação geral, AX mais BY mais C. É a fórmula dada por C, né, módulo, né, de C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, onde A, B e C são os coeficientes, né, da nossa equação, né? Bem, equação da reta R, ok? Bem, então, se esse ponto for um ponto qualquer do plano, como esse aqui, será um ponto qualquer do plano, agora a origem não é mais, a distância não será mais tomada com relação à origem, senão a distância seria esse segmento aqui, né? Ok? Então, a distância é deste ponto P, de coordenadas XP, YP, a reta R, que continua tendo a mesma equação, né? A equação geral AX mais BY mais C. Bem, a estratégia aqui é transformar o ponto P num ponto, né, origem do sistema. Então, para isso, a gente tem que fazer um procedimento chamado translação, ou seja, nós vamos mover a origem do sistema do ponto O para o ponto P, certo? E é um processo simples. Veja, como o ponto P tem coordenadas XP e YP, esse segmento aqui, esse tamanho aqui, vale XP, enquanto que este tamanho aqui vale YP, porque essas são as coordenadas do ponto P. Bem, o ponto P, portanto, ele vai estar a uma distância, né, que é dada pelo tamanho desse segmento aqui. Ao baixar uma perpendicular, ou seja, projetar o ponto P perpendicularmente à reta R, né, de forma ortogonal, ou seja, com esse ângulo fazendo 90 graus, você determina um ponto, posso chamar de Q, e cujas coordenadas deste ponto, neste novo sistema, Y', X', porque eu estou fazendo P ser a origem desse sistema, certo? Então, ele vai ter coordenadas X', ou seja, o tamanho desse segmento, que é esse mesmo tamanho aqui, Y', que é o tamanho desse segmento, que é o mesmo tamanho, esse tamanho aqui. Isso quer dizer que este ponto de coordenadas X', Y', no sistema X', Y', cuja origem é P, ele tem coordenadas no sistema anterior, sistema original, X' mais XP, Y' mais YP. Ou seja, né, é o que está escrito aqui. Um ponto X qualquer, este ponto aqui é um ponto X qualquer do meu sistema. Ele tem duas coordenadas, né? Ele no sistema X' P, Y' tem coordenadas X', Y', mas no sistema X, O, Y, que é o sistema original, ele tem coordenadas X, Y, ou seja, essas coordenadas são iguais. Para que elas sejam iguais, eu faço o seguinte, né? Como isso aqui tudo é X no sistema original, então o X, ele nada mais é do que a soma do X' com XP. No sistema original, isso aqui tudo é o nosso Y, ou seja, o Y é a soma do Y' com Y de P, que é o que está escrito aqui. Pronto. Então, se essa é a equação no sistema original, para eu fazer no sistema transladado, basta substituir x por
x' mais xp. E o y por y' mais y de p. Então, está aqui. Pronto. Desenvolvendo, isso aqui a gente tem que ax' mais axp mais by' mais byp mais c é igual a zero. Agora vamos separar aqui, vamos escrever ax' mais by', né? E vamos juntar este termo com esse e com esse, né? Porque nenhum depende nem de x' nem de y'. Então, a x de p mais b y de p mais c igual a zero. Pronto. Essa é a equação da mesma reta R nesse novo sistema aqui, cuja origem é o ponto P. Ou seja, isto aqui é o A, isto aqui é o B, e isso aqui é o nosso novo C, que eu vou chamar de C', certo? O A não mudou, o B também não. Agora o C mudou, então ele é um novo C, um C'. Aplicando a nossa fórmula, que diz que a distância de um ponto, que é a origem de sistema, no caso agora é o ponto P, este ponto aqui, certo? Né? Ele, em relação à reta R, né, ele vai ser justamente, segundo essa fórmula aqui que obtivemos, né, no nosso sistema original, né, a origem é O e a reta é R. Então, fazendo a adaptação, né, o nosso C lá na nova origem, P, é o C'. E quem é o C'? O C' é a xp mais byp mais c sobre, né, sobre quem? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Que não muda, o coeficiente de x' é A, o coeficiente de y' é B, então fica a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a fórmula que nos dá a distância de um ponto P à reta R, ok? Bem, na sequência vamos ver um exemplo. Vamos pegar este mesmo exemplo aqui,